Aí a igreja foi lá embaixo. De novo, né? Porque aquela igreja gosta do racha, né? É. Pelo amor de Deus. É histórico isso aí. Vixe. Então, esse tipo de situação acontece muito em muitos lugares, gente. Muito perto da gente. Que a gente não. Eu estou apenas aqui falando com vocês uma coisa que não tem. Eu não, vamos dizer assim, é para nossa edificação. Agora eu pergunto, o que aconteceu lá? Nós estamos isentos de acontecer aqui? Não. Não tem. Só que eu procuro trabalhar as coisas de forma preventiva. Eu não fico trabalhando as coisas depois que elas acontecem. Eu trabalho elas para elas não acontecerem. Então o que acontece? A gente tem que entender qual é a mentalidade de Satanás. Satanás, ele se levantou contra Deus. Primeiro, ele foi orgulhoso. Ele quis ser alguém acima de quem ele era. Em função do seu orgulho, ele se tornou um ser insubmisso. Ele se levantou em rebeldia contra Deus. E a rebeldia dele foi tão violenta que ele levou com ele 1/3 dos anjos. Aí, alguns dias atrás, eu vi uma frase de um pastor aí, não sei, pastor desse famoso, que se Satanás conseguiu enganar 1/3 dos anjos que estavam na presença de Deus, imagina o que ele não faz com um crente que não lê a Bíblia, né? Então, se ele conseguiu passar a conversa, iludir, enganar, subverter 1/3 dos anjos, o que ele não pode fazer com a gente que não tem intimidade com Deus? Ele pode fazer muito mais. Então a intenção de Satanás é nos levar para o lugar onde ele está. É mostrar para Deus que o ser que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança, é tão pecador quanto ele. Tipo assim, o Senhor não queria que eu fosse a sua imagem, a sua semelhança, o Senhor criou então um tal de ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, pois eu vou mostrar que ele é tão igual a mim. Então a intenção de Satanás é fazer com que o ser humano seja a imagem e a personificação dele. Vocês conseguem entender isso? Então por isso, quando a gente endurece o nosso coração, a gente sem perceber, a gente muitas vezes está caminhando nessa direção. Então, quando alguém, de repente, chegar, Deus levantar, a conversa aqui é o seguinte, Deus levantou Samuel para falar com Saul. Às vezes Deus precisa levantar pessoas para falar com a gente. Deus não vai descer do céu. Ou, minha filha, irmã Sandra, eu desci do céu, não. Ele vai, às vezes, pegar uma Carla, vai colocar do seu lado, para falar contigo sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Vai mostrar para você uma coisa que você não está vendo, vai te dizer um não, às vezes vai te trazer uma correção. Qual é a sua reação? Então essa visão que a gente tem que ter, porque Deus nos corrige através de pessoas, né? E nós não podemos sermos pessoas que se fecham a isso. Então eu entendo o que todos vocês disseram, e é verdade, ninguém gosta de ser corrigido, eu também não gosto, mas a gente tem que ponderar. Se alguém está falando algo que eu estou fazendo errado, e aquela pessoa está tendo ainda o trabalho de me mostrar aquilo, é porque ela quer o meu bem. Então eu tenho que ponderar, e eu tenho que considerar. E se eu estiver fazendo errado, eu tenho que reconhecer que eu estou errado, eu tenho que mudar. E isso não é feio, isso só vai nos levar a patamares maiores, né? Então Deus, ele usa pessoas para corrigir pessoas. Impaciência. Um outro sinal da presença da rebeldia na vida de uma pessoa é a impaciência. Quando esperar faz parte do propósito de obedecer a Deus, honrando sua vontade e seus métodos. Nem toda impaciência está relacionada à rebeldia, pois na sua essência a impaciência se origina na falta de fé. Porém, também se torna um sinal de rebeldia quando conduz a pessoa à desobediência, no sentido de quebrar ou infringir de forma consciente uma regra ou mandamento dado pelo Senhor. Havia no Antigo Testamento 3 ofícios principais, 3 classes de pessoas que exerciam diferentes funções de liderança à frente da nação teocrática de Israel. Eram eles os profetas, os sacerdotes e os reis. O profeta é aquele que atua como mediador entre Deus e o povo, proclamando a vontade e o caráter de Deus ao seu povo. O profeta podia realizar sacrifícios fora do templo, principalmente antes das batalhas,
mas o seu ofício principal era ser o porta-voz de Deus ao povo. Os sacerdotes cuidavam do templo e de todo o sistema sacrificial, bem como dos utensílios sagrados. Somente os sacerdotes levitas podiam carregar a arca da aliança, e juntamente com os outros sacerdotes recebiam as ofertas que o povo trazia, as quais eram dedicadas ao Senhor. Cabia ao sumo sacerdote entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para aspergir sobre a arca da aliança o sangue do sacrifício, realizando assim a expiação de pecados de toda a nação de Israel. O rei, por sua vez, como o profeta e o sacerdote, também era ungido, porém para cumprir a missão específica de governar de forma política, militar e social a vida do povo. Deus estabeleceu os 3 ofícios para que rei, profeta e sacerdote trabalhassem em equipe, em cooperação, buscando juntos o estabelecimento, a expansão e o bem-estar material e espiritual do seu reino na terra, cada um cumprindo o seu ofício e de maneira nenhuma invadindo ou usurpando o ofício do outro. O profeta jamais poderia ocupar o lugar que era do rei. O sacerdote não poderia ocupar o lugar que era do profeta. E o rei, por sua vez, não poderia ocupar o lugar que era do profeta. No entanto, Saul, em função da sua falta de intimidade com Deus, e em função do seu coração duro e da sua falta de fé e confiança em Deus, cedeu à impaciência e acabou desobedecendo essa ordenança, desrespeitando não somente o profeta, mas acima de tudo o próprio Deus, que foi aquele quem criou a ordenança. Este acontecimento se processou no momento de batalha, conforme relatado em 1 Samuel 13, de 8 a 13. Então o texto aqui diz assim: e esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo, e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel 13, de 8 a 13. Saul foi impaciente? Olha só, gente, era muito interessante essa atuação de sacerdote, profeta e rei. Cada um tinha a sua função, e ninguém poderia invadir o espaço que era do outro. Samuel deu um prazo para Saul, dizendo: olha, eu vou chegar. Só que aí, de repente, ele não chegou no prazo determinado. Eu já procurei para saber quanto tempo que ele atrasou e tal, mas não consegui achar. Tem gente que fala que foram horas, tem gente que fala que foi meio-dia, enfim. O fato é que a visão bíblica mostra que Saul ele tinha que ter confiado. Faltou confiança em Deus, de que Deus enviaria o profeta, e ele cedeu à pressão, a pressão externa, né, que estava sendo feita sobre ele pelos seus soldados. Tipo assim, os soldados começaram a se dispersar, ele começou a olhar para as circunstâncias, ele não viu o profeta, e aí naquele momento ele acabou oferecendo o holocausto. Essa impaciência levou ele a desobedecer a Deus. E aqui começou a derrocada de Saul. No capítulo 13, culmina no capítulo 15, quando ele não mata o rei Agag, nem mata os animais. Mas aqui ele começa a desobedecer, né? Ele começa a fazer as coisas sem pensar nas consequências, por impaciência, né? E aí, algumas coisas eu coloquei aqui sobre ensinamentos, né? Primeiro ensinamento: não permita que a sua falta de fé, gerada em torno da sua falta de intimidade com Deus em oração, te leve a pensar que você tem o direito de quebrar regras que representam a vontade de Deus, simplesmente porque você quer garantir resultados. É melhor perder resultados momentâneos do que ter Deus como nosso inimigo. Então, a primeira lição aqui é que a gente não pode, por impaciência, quebrar regras ou mandamentos de Deus na nossa vida, né? Se a gente estiver diante de uma situação como essa, a gente tem que
confiar. A gente não pode, porque a circunstância está nos pressionando, abrir mão de obedecer a Deus. Segundo, não permita que a arrogância te leve a pensar que você tem o direito de invadir o espaço do outro, para depois dizer, eu tive que fazer a sua parte, a minha. Tipo assim, eu sou o cara. Não se esqueça do que Jesus disse, aquele que se humilha e aquele que se exalta será humilhado. Então, se você está no ministério, alguém não fez a sua parte, ou chegou atrasado, e aí você... Opa! Foi a neném, viu, gente? Foi a neném. Se não foi, vai ser. Se você está lidando com pessoas que de repente não conseguem cumprir com você ali, qual é a atitude que você tem que ter? Questões de horário, questões de entrega, questões de... Como que a gente pode reagir a essas situações? Dona Marlene. Conversar, né? E nessa conversa, o que seria interessante fazer? Perguntar por que a pessoa atrasou, o que aconteceu, se ela teve alguma dificuldade, se ter atrasado, ter feito. Gente, eu só te para a Dona Marlene. Saul perguntou para Samuel por que ele atrasou? Não perguntou. E muitas vezes a gente julga, mas muitas vezes a gente não tem o trabalho de querer saber o porquê. Talvez Samuel teve um problema no caminho, sei lá, apareceu um urso, o que aconteceu? Apareceu alguma coisa no meio do caminho que atrasou, estava a pé, o profeta, né? Mas não houve esse cuidado, né? De conversar, de saber do Samuel as dificuldades, o porquê que ele atrasou, né? Ele simplesmente disse, você atrasou e eu fiz a sua parte, né? Então eu vejo assim que esse tipo de situação, além de diminuir o outro, transforma a gente numa pessoa insensível, sim ou não? Porque a gente transparece para o outro que a gente não está preocupado com a vida dele, né? Então, às vezes, isso pode acontecer conosco num outro contexto, e a gente tem que saber, né? E melhor do que fazer a função do outro, é muitas vezes você trazer o outro, entender o outro, restaurar o outro, se necessário for, para que ele faça a função que ele tem que fazer, né? A nossa função não é invadir o espaço do outro, mas é trabalhar para que o outro possa cumprir bem a sua função. Terceiro, não se aproveite da falha do outro para se autopromover aos olhos dos demais. O verdadeiro líder procura saber antes de julgar. Por isso que eu pedi uma palma para Marlene aqui. Samuel se atrasou algumas horas e Saul nem se preocupou em saber de Samuel o motivo do atraso. Se ele teve algum problema, alguma intercorrência, se ele simplesmente decidiu agir contrariando tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Agindo assim, de certa forma, ele acabou se colocando na posição de Deus. E isto para Deus é inadmissível. Se Saul tivesse esperado mais um pouquinho, nada do que aconteceu teria acontecido. A rebeldia levou Saul a pensar que ele estava acima da própria lei de Deus, que ele podia fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Uma vez que a sua intenção era boa, aí a irmã Sandra colocou, a intenção era boa, mas foi feita do jeito errado, né? Intenção boa do jeito errado não dá certo, né? Cuidado com as boas intenções praticadas em confronto com a vontade de Deus, pois tudo aquilo que fazemos, ainda que motivado por boas intenções, acaba sendo uma tragédia. Um exemplo marcante disso está registrado em 2 Samuel 6,6. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, essa história aqui, os irmãos conhecem a história de Uzá? Conheço. Tem os meus questionamentos.
É uma história complexa. Mas hoje nós não vamos entrar muito nesse questionamento. Eu sei que ele não era um levita, né? Ele não era um levita. A irmã matou a charada aí, né? É que para Deus tudo tem um jeito de ser feito. Então Deus não contraria as suas determinações, as suas leis, né? E principalmente aqui no Velho Testamento, que a coisa era na risca, né? Tinha que acontecer como Deus determinou. Então o que aconteceu? Ele viu que a arca ia cair e com muito boa intenção ele foi lá e colocou a mão na arca e foi fulminado, né? Então isso entristeceu o coração de Davi e de muita gente. Mas é um recado de Deus. As coisas devem ser feitas do meu jeito e não do seu jeito, ainda que com boas intenções. Então eu digo assim, boas intenções sem estar apoiado na verdade acaba perdendo a sua validade, né? Então não é porque você tem boas intenções que você pode fazer as coisas do jeito errado. Deus não aceita. É que nem aquela história, eu estou com muito boa intenção de chegar em Rondonópolis, eu pego a estrada que vai para Aquidauana. Eu vou chegar onde, irmãos? Aquidauana, mas eu queria chegar em Rondonópolis. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não peguei o caminho certo. Então, são coisas assim que a gente precisa entender. Deus é Deus que zela, né, pelos princípios, pelos valores que Ele estabeleceu. Perguntas. Você costuma ser paciente ou impaciente na maioria das vezes? Irmã Nicole. Eu já respondi. Eu estou dentro da impaciência. Impaciência. Isadora? Muito impaciente. Muito impaciente. Lúcia? Eu me acho paciente. Mas Paciente. também dependendo da situação, porque dependendo da situação, a paciência vai lá para trás e aí... Mas na maioria das vezes... Sou paciente. Na maioria das vezes você é paciente. Aurinete? Eu tenho que ser paciente, porque senão... Você aprendeu. Eu aprendi a ser paciente, porque naturalmente... Dona Marlene? Paciente. Paciente. Davi? Paciente. Carla? Paciente, Na maioria das vezes? Gabriel? Tá respondido. O Gabriel, pelo sinal que a Isadora fez aqui, eles estão na mesma sintonia. Os dois são impacientes. Os dois vão dormir com os olhos tremendo, assim, ó. Não sabe quem que é mais impaciente. Segunda pergunta, você sabe explicar a razão da sua impaciência? Vocês que são impacientes. Esperando que sejam meus hormônios de pós-parto. Pelo que eu penso, desculpa. Não sei não, gente. Deus me fez assim. Foi Deus que me deu. Não, eu não gosto de ser assim, sabe? Deus, pelo amor de Deus. Mas sempre quando a gente se posiciona, né? Aí que acontece tudo Para trabalhar a impaciência. Mas não... Geralmente o dia, coisas pequenas assim, já me sabe. Parece que as pequenas são piores que as maiores. Nossa, você falou tudo. As pequenas são piores que as As maiores. primeiras que você fica assim, Senhor, entra com providência agora, mas agora. Não me dá força não. Aí você dá uma respirada. É isso. Última pergunta, você se sente tentado a fazer as coisas do seu jeito, ao invés do jeito de Deus? Muitas vezes? Todo dia, depois eu falo, oi Deus, eu de novo. Então, olha só, como que a impaciência ela está em todos nós. Eu também confesso para vocês que eu também tenho meu lado impaciente, né? E às vezes a impaciência
ela nos leva a colocar os pés pelas mãos, né? A gente acaba colocando o carro na frente dos bois. Então a gente tem que, eu vejo que a única maneira de a gente tentar ser mais paciente é orando mais. Eu não vejo outro remédio, sabe? Eu vejo assim que uma das coisas que faz você ser mais paciente de forma natural é o amadurecimento, o envelhecimento junto com o amadurecimento, né? Você vai crescendo, você vai amadurecendo e a vida, as circunstâncias vão te ensinando que você precisa desacelerar e ir com mais calma em muitas situações. Mas quando você, vamos dizer assim, você não quer esperar todo esse processo, que vai demorar 15, 10 anos para você ser paciente, então você tem que orar, né? Eu vejo que uma das coisas assim que me faz ser mais paciente é a oração. Então, quando mesmo assim, as coisas acontecem só com ele. Vai no mercado, ele vai Tá no com caixa, pressa, aí o caixa vai devagar ainda. o caixa vai devagar, ou o caixa trava. E isso que eu de orar pedindo a Deus paciência. Eu também já pedi um Se monte você tem paciência, Deus vai te dar um monte de teste. Então, mas isso que a Marlene está falando é verdade, gente. E isso que a Aurinete falou entra junto com o que a Marlene falou. Eu acredito que seja isso que talvez Deus esteja trabalhando comigo, porque tudo acontece comigo. Então eu peço assim, Deus, Senhor, eu quero ser mais calmo, mais tranquilo, mais paciente. Aí eu vou no supermercado, caixa quebra, ou fecha 5 caixas que estava trabalhando, tinha 5 trabalhando, fecha tudo. Aí fica só um, que nem eu fui hoje no Pires, né? Só tinha 2 caixas trabalhando, o preferencial e aí o outro para atender todo mundo. Aí a hora que eu fui no outro, travou o caixa da menina. Aí o rapaz que estava sendo atendido falou: ó, vai demorar, hein? Aí eu peguei e fui no preferencial. Aí tinha a pessoa que fica coordenando os caixas, né? Eu falei, mas não vai colocar mais caixa e tal, né? Aí ela falou, ela só olhou para mim e falou, tipo assim, não tem o que fazer, né? E aí eu fiquei esperando ali. Exatamente. A gente estava com pressa. Então várias situações, igual esse exemplo que ela deu, acontece comigo direto. Em outras situações assim que é incabível de imaginar, acontece. Aí eu falo, não, estou entendendo, Jesus, estou entendendo. É para mim ficar mais calmo, é para mim ficar mais tranquilo. Mas aquele dia da caixa trava. Então eu penso assim. Existem coisas que Deus não vai te dar que nem dom, né? Ele vai te dar através de processo, né? Então todos nós estamos num processo, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com esse processo. Então é dentro de um processo que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo. Paciência é uma coisa que todos nós precisamos ter. Eu me uno ao Gabriel, a Isadora, vocês. Eu também sou uma pessoa que já fui muito mais impaciente, mas estou aprendendo a ser paciente. Ansiedade, quem já sofreu com ansiedade? Você. O senhor conhece a técnica da educação infantil? De cheirar florzinha, soprar vela? Eu faço isso com a Heloísa. Tem que aprender, pastor. Por exemplo, tem gente que fala assim, pastor, vamos pescar. Se eu for pescar, eu pulo no rio atrás do peixe. Eu vou ficar lá jogando uma varinha, esperando o peixe vir. Não tem essa paciência, não tem jogar lá e ficar, né? Não, isso não é para mim. Entende? Então, tem pessoas que têm um nível de ansiedade, de impaciência elevado, né? Mas se fosse pra pescar, eu também. Não, eu gosto das coisas prontas, mas eu falo da Inteligência emocional, né? Eu chamo. Coisa boa. é uma buzina a mais que dá, né, Isadora? Você já sai no portão estressada. Esses dias tinha uma buzina lá na frente. O cara, que é isso que tá acontecendo? Carnaval nessa rua. Aí eu só cheguei lá, Aí o Gabriel, que é isso? Eu falei, cara, olha o horário, né? Aí é o vizinho, 6 horas da manhã com furadeira ligada. Eu fui lá fora, irmão, você já viu a hora que é?
Aí outro dia, a vizinha da frente cortando grama 5 horas da manhã. Eu falei, Gabriel, vai lá. O Gabriel, não. Vai lá. Vai lá e vê o que tá acontecendo, porque... Você entende? São essas situações, assim, que eu fico... Nossa, então você fica do lado do meu tem lá, tem 9 cachorros, cara, eles lá na madrugada. Mas não é, você entende? Não é nosso. Mas, Falta de senso da outra pessoa. mas, por exemplo, vamos trazer isso para um ministério. Vamos tirar uma música. E a gente começa a demorar para tirar a música. Como é que vocês reagem? Os vocalistas são Isso é muito complicado. os vocalistas Não, por Esse é um ponto muito delicado. os vocalistas do Que eu acho melhor a gente nem entrar. Exatamente. Eu acho melhor a gente não entrar, porque paciência tem limite. Na minha visão, a gente tem paciência, mas paciência tem limite. Então, essas questões, eu nem entrei nelas, né? Mas eu tô querendo trazer isso para dentro do contexto ministerial, porque quer queira, quer não, quando você trabalha em grupo, você tem que ter paciência com uns, né? E alguém tem que ter paciência com você. E às vezes as questões se resolvem no organizacional, né? De como se faz as coisas. Se for fazer aqui, é uma coisa. Se for fazer em casa e vir já mastigado, é outra. A impaciência entra nesse sentido, né? Sim, então... Impaciente por ter atitudes sendo repetitivas, entendeu? Exatamente. E aqui o texto fala que Samuel ele chegou atrasado, mas ele não era reincidente. Imagina, toda vez que Samuel chegava atrasado? Não. Não, aconteceu uma vez, né? Mas e o inverso? E a pessoa que sempre chegou atrasado, não vou fazer nada. Mas de novo, outro ensaio, atrasado de novo. Aí de novo atrasado. Não tirou música, não tirou música, não tirou música. Aí paciência tem limite. Então, Calma, Gabriel, respira, vai. Solta a velhinha, tira a florzinha. Falando de mim. então nesses contextos é que nós precisamos ajustar as coisas, né? E cabe... E quem é a pessoa que vai ajustar isso? Quem é a pessoa que vai ajustar essas coisas, Gabriel? É o líder. É o líder. Sempre sobra a banana, o abacaxi para o líder. Não tem jeito. Então, não, a gente está falando. Se for louvor, a Aurinete. Se for outro ministério, né? É outro líder. Se é igreja, no contexto de igreja, o pastor. E assim vai. Mas então, vocês entenderam como que uma atitude interfere na paciência e na impaciência do outro, né? Então são coisas que nós precisamos trabalhar, né? E o que ajuda a gente nisso? Oração e exercício do amor e da justiça em perfeito equilíbrio. Então eu tenho que amar o irmão, mas eu também tenho que ajudar o irmão a mudar. Se o irmão está errando e o erro dele está me prejudicando, eu tenho que falar com ele, né? Ele tem que mudar para melhorar. Então, se o erro dele está dificultando todo o trabalho de um grupo, então eu tenho que amar ele, mas ele também tem que amar o grupo. Vocês concordam comigo? Ele tem que amar o que ele está fazendo. Então, esse equilíbrio que a gente precisa buscar, né? E ajustar. Tá certo, gente? Podemos encerrar por aqui hoje? Alguém tem alguma coisa a falar? Não, quero falar o seguinte.